MCast da Dice Masters. Rola iniciativa, jogadores! Está começando mais um vídeo aqui da Dice Masters e hoje nós temos aqui um review muito especial que estamos fazendo em parceria com a Lenin Dragons. Estamos comigo aqui o Matheus. Matheus, manda um alô pra galera. Salve, camaradas! Estamos aí para bater esse papo juntos. Isso, e hoje a gente tem uma notícia muito grave, muito importante, que a gente vai fazer aqui junto com o Matheus. A gente vai comentar sobre a polêmica das editoras que não estão entregando as recompensas dos seus apoiadores e prejudicando diretamente artistas brasileiros, focando inicialmente aqui na Indivisible Press, que é uma editora muito grande. A gente já falou dela aqui na Dice Masters. Indicamos inclusive quadrinhos de nossos parceiros artistas, entrevistamos alguns artistas que lançaram seus livros junto com a Indivisible e agora estão sofrendo um grande problema. A gente não está aqui para xingar ninguém, nem para atacar pedras inicialmente, a gente quer apenas entender a situação e comentar sobre. Isso é muito importante porque nós estamos vivendo num momento agora que muitas pessoas estão não querendo mais saber de apoiar projetos com financiamentos coletivos, quando isso na verdade vai prejudicar bastante quem não tem condições de ter o seu projeto financiado. Isso por causa de editoras, sabe? Editoras que deveriam ser uma base sólida para nós começarmos. E para a gente começar a comentar aqui, pessoal, eu quero trazer aqui a notícia da Fora do Plástico, que é um site focado em notícias de quadrinhos nacionais. Eles trouxeram essa notícia no dia 17 de abril de 2025. Atrasos e dificuldades de comunicação. Quadrinistas demonstram insatisfação com a Indivisible. Há meses, leitores têm se manifestado sobre os atrasos da editora Indivisible Press. Responsável pela licença dos quadrinhos de Power Rangers no Brasil, a casa de sucessos nacionais como 48 km e Lampião, as queixas se concentram em problemas no recebimento de pedidos feitos pelo site da editora e por meio de campanhas no Catarse, além da dificuldade de comunicação com a empresa. Na última semana, foi a vez de quadrinistas publicados pela Indivisible virem a público manifestar seu descontentamento. E temos aqui vários exemplos desses artistas, alguns vocês já conhecem aqui da Dice Masters. Entre eles tem o relato do Levi. Ele diz: "Oi gente, acho que já passou da hora de conversarmos sobre isso. Muitos de vocês têm vindo até mim por não terem recebido seus livros, perguntando o que fazer, já que também não conseguem respostas da editora. Então vamos a alguns esclarecimentos. Em uma publicação no X, o autor da série Pilot Talks, Levi, escreveu que se sentia de mãos atadas diante da situação em relação aos atrasos e falta de comunicação. Constantemente procurado pelos leitores em busca de atualizações sobre HQs em atraso, o quadrinista explica que toda a logística de envios é de responsabilidade da Indivisible por contrato. Do lado de cá, também estamos com dificuldades na comunicação entre editor e artista. Sigo insatisfeito e bastante chateado com a situação", expõe Levi. Dias depois, Yara Naika, autora de 48 km, quadrinho que arrecadou cerca de R$160 mil em campanha do Catarse executada pela editora, reforçou as queixas de Levi quanto à dificuldade de contato com a Indivisible. A equipe de comunicação da editora não está respondendo não só aos clientes, como também aos próprios artistas que trabalham com eles, disse a artista em uma postagem no X. Além disso, Yara revelou o atraso dos pagamentos que vem ocorrendo desde o final de 2023. E ela comenta aqui também, a gente vai explorar essa thread da Yara, né? "É com muito pesar que venho trazer essa declaração pública, pois não encontrei outra forma de obter respostas concretas e pedidos que já foram feitos por meios formais e informais." Ela até fez uma tirinha ali, uma charge, tirando um pouco de graça disso. A gente vai ver um pouco. Uma coisa também que é interessante aqui observar é que já nesses dois pronunciamentos, né, de dois artistas diferentes, você vê que tem uma sistemática acontecendo. É uma coisa que, quando a gente vê uma empresa, você que trabalha em uma empresa também, quando você começa a perceber que há uma falha sistemática da empresa que faz com que as coisas não funcionem da forma como você acha que seria adequado, que até mesmo supostamente a empresa ganharia dessa forma, fazendo as coisas de forma adequada, não se engane. Existe alguém ou alguma coisa ali dentro que está se beneficiando dessa desorganização aparente, assim. Né? Então esse é um ponto primeiro da gente deixar assim com a pulga atrás da orelha dentro do que está acontecendo.
Sim, lembrando que editora não é uma entidade que desce dos céus e comanda ali um trabalho. Editora ou empresa em geral, qualquer empresa, são pessoas. Então, se uma empresa tem ali um comportamento com o seu público, com seus clientes, com seus funcionários, colaboradores, não é uma questão de uma entidade agindo, é pessoas tomando decisões conscientes. São coisas pensadas, e aí é uma coisa pra gente ponderar aqui mais pra frente. Aqui, ó. Segundo a quadrinista, em conversa com outros colegas, percebeu que os problemas são generalizados e qualquer pessoa pode verificar a falta de transparência e a omissão de informações sobre as questões recorrentes. O atraso no recebimento também foi citado nas redes pela artista Germana Viana, que publicou Carmila pela editora. Entre as avaliações negativas do Reclame Aqui estão dezenas de postagens relacionadas às séries dos Power Rangers, como Go-Go Power Rangers e Mighty Morphin Power Rangers, em especial Rede Estilhaçada. Porém, muitos quadrinhos nacionais e até projetos de RPG também figuram entre os relatos. É o caso do 4º volume de Lampião, financiado no Catarse em maio de 2024, última campanha da editora para uma HQ brasileira. E aí o Reclame Aqui, ele pega fogo, né? Nessa hora o povo quer reclamar. E o Reclame Aqui, assim, ele é uma ferramenta muito útil, porque ela afeta uma coisa que as empresas prezam muito, que é a publicidade. Porque o Reclame Aqui se torna um lugar, né, uma vitrine para você mostrar como os clientes dessa empresa não estão felizes. E isso afasta outros clientes, isso é claro. Mas nesse caso, eu acho, Matheus, que já passou do que eles poderiam, digamos assim, dar uma resposta espirituosa no Reclame Aqui ou resolver um caso ou outro. Eu acho que eles chutaram um balde em algum momento ali, cara. Eu não sei o que tá acontecendo. Se eu for colocar aqui meus 10 centavos de opinião, assim, entendendo mais ou menos históricos de empresas, como é que elas vão funcionando, é que quem tinha que ganhar com isso já ganhou. Quem deixou na mão já meio que deixou na mão, assim, porque acredita-se, né, que esse dinheiro de alguma forma não vai ser recuperado, ou então meio que deixou a coisa degringolar, porque, digamos assim, não posso dizer que houve fraude nem nada, né, tudo isso é ilações, mas é estranho, e geralmente quando isso acontece é porque quem ganhou esse dinheiro já foi, né? Porque senão não haveria essa segurança de que pudesse deixar as coisas assim, porque senão eventualmente se ganha um processo e se sequestra a conta onde estaria esse dinheiro. Tem uma coisa que eu estava analisando, a gente vai analisar até as redes sociais da Indivisível. Como os comentários das últimas publicações em sua página do Instagram trancados, a Indivisível não fez qualquer comunicado sobre as questões apontadas pelas quadrinistas. No entanto, enviou um comunicado em resposta à solicitação do Fora do Plástico. Na nota, a Indivisível afirma que está atualizando os apoiadores em newsletters sobre prazos e ainda esta semana fará uma nova atualização sobre todos os projetos em andamento. Já sobre os atrasos de pagamentos mencionados pelos autores, a editora diz que é de conhecimento geral que os projetos da editora são dependentes de financiamento coletivo. Infelizmente, alguns projetos acabam com um resultado aquém do projetado após a arrecadação efetiva frente aos reais custos de produção, distribuição e demais despesas envolvidas. Lamentamos que essa situação acabou gerando rombos nos fluxos de pagamento. Olha só, temos alguns pontos aqui. A editora completa que irá honrar todos os compromissos e pendências assumidos. E ainda na nota, a Indivisível nega que tenha as dificuldades de contato alegadas pelos artistas. E a gente vai ver um ponto aqui, ó. E diz que a equipe esteve integralmente disponível para atender os artistas e autores, inclusive através de aplicativos de mensagens rápidas como Telegram e WhatsApp. A editora finaliza que está trabalhando para resolver as queixas de artistas e apoiadores da forma mais rápida, eficiente e transparente possível. Então, quando eu estava preparando a pauta deste vídeo, eu fui ver o site da editora para tentar mandar uma mensagem, tentar algum tipo de comunicação, e o resultado foi esse aqui, ó. Não é possível acessar esse site. Olha só que contraste, né? Olha aí, deu coisa de vírus ainda. Não, e só uma coisa que é interessante também, assim, eles estão alegando que os profissionais não entraram em contato, só que eles sabem das queixas. Ora, né? Temos uma contradição, quem diria? Coisa que você vê assim, ó. Quando você fala que um projeto ele acabou com um resultado aquém do projetado,
Tem uma questão, o projeto ele foi feito antes da campanha. O artista, ele não é uma pessoa que tem a capacidade, por exemplo, de saber o valor exato de todos os meios de produção para ter o material graficamente impresso, com qualidade. Então isso não depende de artista. O artista só faz a arte, a diagramação talvez, e mesmo assim tem o diagramador na editora. A editora é responsável por fazer esse orçamento, e assim, uma coisa que foi muito utilizado na pandemia, porque o dólar, porque não sei o quê, porque papel... Gente, a pandemia já acabou faz uns 2 anos. Aquela loucura de pandemia acabou em 2022 e 2023. Então aqui a gente tem uma situação de estabilidade econômica que, quando você projeta algo que vai ser impresso nos próximos meses, você pode sim ter ali uma margem de manobra para você não se apertar. Então, Isso. assim, é muito estranho essa alegação deles. E, assim, quando um projeto não dá certo, o artista não recebe nada. O projeto ele é cancelado, todo mundo recebe seu dinheiro de volta no Catarse, porque pelo Catarse, todos os financiamentos era tudo ou nada. Então não tem como falar, mas não bateu a meta e por isso não entregou. Não foi isso que aconteceu. E a gente vê no caso do 48 km, inclusive, Yara, meus parabéns, ele ganhou o prêmio HQ Mix que teve, mas infelizmente sofre disso também. Eu consegui comprar o 48 km em livraria online, eu comprei pela Amazon. Mas não foi que veio da Indivisível, veio de uma livraria que tinha comprado os 2 volumes. Mas o pessoal tá alegando que quem fez o apoio lá atrás não recebeu. E isso é bizarro demais. Porque como que alguém que tá conseguindo comprar em algumas livrarias e não tá conseguindo receber da Indivisível? Tem alguma coisa que não tá encaixando nessa história. Sim. E aí fica parecendo, né, que existe também uma preferência, além de você não entregar para todo mundo, existe uma preferência dentro daqueles que você vai entregar. Né? Então você entrega metade ou entrega parcialmente e coloca na mão de um determinado nicho também, ou seja, uma outra loja, né? Que é também um comportamento estranho. E assim, eu quero conversar daí sobre essa questão. A gente teve um vídeo ano passado, não, foi esse ano ainda, olha só, olha que ano, que teve o caso da polêmica da Craftando. E a Craftando teve um caso bem grave, que é muito semelhante a esse tipo de comportamento. Não tô dizendo que foi a mesma situação, na verdade é bem diferente. Eu vou até citar depois os autores, como eles se uniram lá no movimento para conseguir fazer suas obras saírem do papel, e eles estão lutando com isso. Mas eu quero trazer aqui, inicialmente aqui, porque assim, fofoca tem que ser contada do começo ao fim. Senão tem muitos fofoqueiros que vão ficar chateados conosco e não podemos fazer isso, né, Matheus? E a gente tem que dizer também aos nossos ouvintes e às pessoas que estão assistindo a gente que toda boa fofoca ela é edificante também, né? Toda boa casa tem uma boa fofoqueira. Então vamos fazer a fofoca completa aqui e vamos ver alguns desses fios que os autores fizeram pra gente entender a situação. Então a Yara, muito bem humorada, ela fez até uma charge mostrando, né? E aí não vai fazer nada, tipo o elefante na sala, né? É com muito pesar que venho fazer essa declaração pública, pois não encontrei uma outra forma de obter respostas concretas a pedidos que já foram feitos por meios formais e informais. Ela continua. Em 2022, assim que anunciei o 48 km seria lançado pela editora, na época ainda um estúdio, Indivisível Press, um colega me avisou que passou por vários problemas quando trabalhou com eles e que eu deveria tomar cuidado, mas resolvi pagar para ver e agora realmente estou pagando. A equipe de comunicação não está respondendo não só aos clientes, como também aos próprios artistas que trabalham com eles. Além disso, há problemas de atraso nos pagamentos que vêm ocorrendo, pelo menos no meu caso, desde o final de 2023. Nossa, muito tempo, cara. E que estão se estendendo até hoje. E esse ano decidi retirar 48 km da editora, utilizando de meio amigável de resolução que foi solicitado em março. O meu contrato é simples, possui apenas 2 páginas e sem cláusulas de condições específicas, mas até agora só tive como resposta ao pedido de distrato uma data de resolução que não foi cumprida, assim como eram as promessas de pagamento. Antes eu pensava que o problema era só comigo, pois meu contrato é diferente, e por isso até via uma possibilidade de os atrasos dos repasses das vendas terem algum motivo justificável. Olha a boa vontade da artista.
2 anos esperando dinheiro, não tem. Acho que não tem nada que justifique, porque assim, as contas dela com certeza não esperaram. E uma coisa importante, cara, porque o 48 quilômetros, ele não ganhou o prêmio HQ Mix à toa. Ele foi um grande caso de boas vendas. A gente não tem acesso aos números da Indivisível, porque, claro, eles não responderam, mas nós temos, claro, claro, do público da Yara respondendo ela nas redes sociais, mostrando os livros vendidos. Eu mesmo comprei livro e mandei para ela a foto de eu recebendo o livro. E assim, é triste saber que o artista não tá recebendo pelo seu trabalho. Sabe, é algo bizarro isso. E ela continua aqui, ó. No entanto, depois de conversar com outros colegas, percebi que os problemas são generalizados e qualquer pessoa pode verificar a falta de transparência e a omissão de informações sobre essas questões recorrentes. Por meio de publicações nas redes sociais, no Reclame Aqui e até mesmo em canais de comunicação especializados em quadrinhos, é triste ver algo com tanto potencial reunindo artistas que admiro e considero alguns dos melhores do cenário contemporâneo de quadrinhos nacionais, chegar a esse nível por causa de tanta desorganização. Será que é desorganização? Sou grata pelas conquistas que tive ao lado deles e queria encerrar esse contrato de forma tranquila. Entretanto, esse comportamento de inadimplência fez com que a situação mudasse e o que antes me causava indignação se transformou em cansaço. Agora só quero que tudo acabe logo. A gente vai depois mostrar um vídeo da Yara falando sobre um outro projeto que ela estava na mão, que muito promissor, mas que ela teve que parar por causa desse estresse. Então assim, a gente vê que a Yara foi uma pessoa muito de boa vontade, muito de boa fé, mas quando ela conversou com outros artistas, ela percebeu a amplitude do problema. Ela até acreditou que era só com ela, mas não era só com ela. Isso, cara, isso é sistemático de muita empresa. Galera, você vai trabalhar para uma empresa privada, pode ser a empresa do seu amigo, né? Assim, eu sou um cara super a favor das parcerias e tudo mais, assim. Mas principalmente quando envolve dinheiro e quando envolve muito dinheiro e é o seu trabalho, é a forma como você vive, é muito importante que você tenha um contrato e que você leia bem esse contrato e que alguém se você não é da área jurídica, você não entende ou nunca fez um contrato, coloque alguém para que olhe e defenda os seus melhores interesses. Por quê? Porque em uma situação como essa, um contrato ele vai ser muito importante para que você utilize dos meios legais para você se defender e principalmente para que os limites sejam bem estabelecidos para que você não acabe esperando. Aqui eu não sei como é que funciona esse contrato da Yara, mas ela disse que tinha algo especial nesse contrato e etc, que poderia justificar, embora eu acho que nada justifique isso, mas para que você não caia talvez nessa situação na qual no seu contrato haja qualquer possibilidade que faça até mesmo que você acredite que seja viável um atraso tão ridículo como esse. Então, assim, é muito importante, cara. Vocês que trabalham aí, não fiquem confiando em, porque a empresa é do meu amigo, porque a empresa é boazinha, porque isso, que aquilo. Cara, envolve dinheiro. Um bom contrato é muito importante, né? Ou então, se você trabalha em SLT, cara, veja seus direitos, corra atrás, porque é muito importante, bicho. É muito importante. Cara, e assim, eu fiquei surpreso que ela comenta assim que o contrato dela não tinha nada muito específico, nenhuma cláusula específica, e era um contrato de 2 páginas. Cara, o nosso contrato aqui da Dice Masters com a Lenin Dragons tem 4, e é bem simples. Não, agora que você comentou, não tinha me tocado disso, não tem como, assim, né, não tem como, vírgula, não sei. Agora, eu não sou especialista, mas justamente... eu e Jean temos uma parceria e essa parceria ela tem um contrato e esse contrato ele tem as cláusulas que dizem qual é a relação. Eu sou amigo do Jean é meu amigo, a gente se considera, a gente se respeita, mas nessa relação na qual a gente desfruta um da profissão do outro para ter um ganho mútuo, cara, é importantíssimo que haja um critério nessa relação e essa relação é mediada pelo contrato. Assim, o Jean, caso eu fale com ele pode requerer algum direito, ou então, caso ele fale comigo, né, ou com a Lenin Dragons, a gente também vai poder requerer o direito, e isso para além da nossa amizade, porque é o direito, né, da relação do serviço, do trabalho. E hoje em dia, nessa cultura de pejotização que nós estamos vivendo, cara, é muito comum a pessoa ser passada para trás, porque a empresa já vem com o contrato pronto, e eu acho que pode ter sido esse a situação da Yara.
E a pessoa Sim. só vê aquele contrato, vê os ganhos, vê as possibilidades, fala, poxa, eu acho que eu quero isso mesmo, e confia. E assim, a gente vai falar um pouco mais pra frente sobre isso, porque teve outro autor que ele falou mais abertamente sobre a situação, ele foi mais profundo. A Yara não fala muito sobre, mas ele fala, e no caso dele ele fala uma coisa muito grave que talvez tenha a ver com o caso da Yara. Não sei. Mas que é o Uhum. caso dos personagens envolvidos na história serem presos na editora por um período. Não sei se foi isso que aconteceu, mas isso é algo muito grave. Porque assim, você pensa, se Uhum. tem o direito de você pegar teu personagem e tirar da editora, tu tira e oferece para uma outra editora. Sabe, eu duvido que não vai ter outras editoras, até editoras grandes, querendo lançar um 48 km versão deluxe, sei lá. Sabe, Uhum. porque a editora largou mão e não sei o quê. Mas se ela não tá conseguindo nem resposta, coisas. Como diz, né? Tem caroço nesse angu. E eu quero mostrar aqui também, ó, a citação da Joana aqui também, ó, a Joana Fraga. Ó, ela lançou o Jude e ela comenta também aqui, ó, no Blue Sky. Chegou a hora. Infelizmente não posso mais dar chances. Preciso dar satisfação para vocês sobre meu quadrinho Jude no Apocalipse e a situação com a editora Indivisível. Estou fazendo uma declaração após conversar com meu advogado, e isso muito bem, é muito importante fazer isso, em uma Perfeito. tentativa de reaver os direitos de distribuição de Jude, olha o que eu falei lá, olha o que eu falei, ó. Mas não posso deixar de me comunicar com vocês sobre o que eu e muitos outros autores estão passando há mais de um ano, alguns até mais. Minha relação com a Indie tem alguns anos. Eu fiz vários projetos de ilustração avulsa para o projeto Lampião e Libra, e uma capa no livro Contrato Rubro para a empresa. Eu nunca tinha tido problemas com eles, e na época os financiamentos da Indie eram muito bem recebidos e entregues. Eu mesmo apoiei vários deles. Eu tinha uma boa relação de trabalho com eles, considerava até o dono da Indie um amigo. E aí que o negócio fica complicado, né? Fechar a Jude com eles foi uma decisão minha. Depois de pesquisar e me consultar com outros colegas que também estavam com a Indie na época, e também baseado na minha boa relação de trabalho com eles até então, eu genuinamente acreditava que eles eram a melhor opção para cuidar da Jude. O financiamento terminou em novembro de 2023, com entrega prevista para maio de 2024, o que já é um período de espera bem grande. Os problemas começaram ainda na fase de diagramação do livro. Períodos de espera imensos, promessas, tranquilizações, mas nada saía no prazo que me falavam. Isso é muito grave, cara. Mas saía, sabe? O que me dava uma falsa sensação de que eles só estavam atolados, com muitos projetos, mas que estava tudo saindo direitinho, etc. Revisando as minhas mensagens, eu mal consigo acreditar que acreditei neles por tanto tempo. E os problemas só ficaram piores conforme o tempo passava. As respostas ficaram mais esparsas e eu tinha que insistir muito para conseguir algumas respostas. Promessas e mais promessas de que tudo ia se acertar. E eu não pedia muita coisa, sabe? Eu pedi para ver o meu livro, porque para eu conseguir receber uma foto, um vídeo do livro pronto foi um parto. E pedi para que tivesse uma maior comunicação com os clientes. E eu recebi inúmeras promessas de que eles iam melhorar nisso em vão. E a gente tem aqui um print da mensagem dela mandando pro pessoal do Indivisível, né? E ela fala que um tal de Léo, né? Eu te considero muito, mas eu acho que é preciso falar. E aí ela faz a declaração dela falando sobre isso. E é muito tocante, cara, porque eu não vou entrar nos pormenores, nem quero ler. Se alguém quiser ler, pode ler. Mas tem a resposta dele, você vê uma resposta muito seca. Sabe, ela fala toda a aflição que ela está sofrendo e a resposta é assim: nós estamos trabalhando nas mudanças de processo de comunicação e resolvendo os problemas de entregas gráficas, que infelizmente não somos os únicos passando. Cara, é muito vago isso, velho. Sabe, a pessoa tá entregando o coração para você, falando as ansiedades, os problemas que ela tá passando para ter acesso ao material que ela criou. E eles dão umas respostas como se fosse, sei lá, o RH respondendo alguém, sabe? Ano passado, aqui, vamos contextualizar um pouco de uma possibilidade que seria real se essa gráfica ficasse no Rio Grande do Sul. Porque o Rio Grande do Sul, no início, no final de 2023, início de 2024, né, ali no primeiro ano, passou por toda aquela coisa das enchentes e tudo mais, né? Praticamente todo o estado foi devastado. Muitas editoras de RPG que eu vi no DOF atrasaram.
e estavam falando justamente isso. A própria a Jambô ficou debaixo d'água, tudo mais. Só que assim, a gente está vendo toda essa galera se comunicando ao longo do tempo, a gente se chateou, muitas coisas atrasaram, né? Então, assim, a gente realmente teve essa situação na qual houve um problema no ano passado. Porém, a gente não pode. Quando isso aconteceu, todo mundo falou e estava pontuando: olha, nossa gráfica está situada no Rio Grande do Sul e estava acontecendo isso, isso, isso. Quando uma editora ela coloca essa ela deixa também de forma vaga, ela está querendo, na verdade, utilizar, se valer de uma informação que a gente não tem, né? E provavelmente os autores também não têm, porque de fato existia um problema no ano passado e ela estava meio que se jogando ali nesse bolo para ganhar tempo, aparentemente. Né? Isso faz também justamente essa forma de se comunicar vaga, né? Que você pode recortar e colar para todos os outros profissionais que estão trabalhando ali junto com você. Né? Porque é basicamente isso. Você pode mudar um ou outro trecho ali do texto, mas é um texto qualidade chat GPT. Exatamente, cara. E assim, é bizarro, porque assim, você vê um comportamento muito, muito, assim, se a gente tivesse ali um tratamento claro, realmente estamos atrasados, não vamos conseguir entregar, mês que vem a gente vê. Mas assim, próximas 2 semanas, né? E a gente não teve ali como entrar em contato com eles. A Joana, ela continua aqui no relato dela, e é muito desesperador o caso dela, cara, porque é um quadrinho muito maravilhoso, cara. É muito maravilhoso. Ela comenta aqui, ó, da angústia que ela passou. Pra vocês terem uma ideia, a primeira foto que eu vi da capa do livro físico foi em 16 de outubro de 2024. Então o troço foi para maio do 2023 e em outubro de 2024 ela teve uma imagem da capa. Quando a Indy levou o livro para uma feira em Frankfurt. E assim, eles comentam isso na mensagem deles, que é tipo assim, ó, evento onde eu nunca recebi nenhuma prestação de contas. Sequer sei se vendeu alguma coisa. A empresa, ela tá ali com dificuldade para entregar as coisas dos financiamentos para os clientes. Para que tu vai para Frankfurt? Para que tu vai pegar teus funcionários e várias caixas de produtos e ir para uma feira na Alemanha? Então você vê um movimento da editora buscando parcerias fora do Brasil. E isso resultou na série dos Power Rangers, que não é brasileira, é uma série americana, se não me engano, e isso pode ser um caminho que eles decidiram seguir. Mas é muito estranho, porque como editora que tem como base, né, a ideia de você apoiar projetos indies, de autores indies brasileiros, você deveria focar nisso, né? E não ficar procurando feiras em outros países. É bem esquisito. E assim, toda editora, quando vai vender alguma coisa de um artista, pelo menos é o que os artistas estão falando, tem que prestar contas, porque se vender um quadrinho que seja, tem que mandar lá os centavos que seja pro artista. É os royalties do artista. Esse é o correto. E aí ela falando que não teve nenhum tipo de relatório, nenhum tipo de... Sabe, porque é estranho isso, sabe? Tu vai pra uma feira de quadrinhos e vende quadrinhos, tu tem que ter uma... Nem que fosse um 0 bem estampado numa tabela do Excel. Mas tinha que ter alguma coisa nesse sentido, sabe? E ela comenta aqui... Então, só comentar ainda sobre essa questão da viagem para a Alemanha. Sabe o que isso parece? Né? Isso supostamente poderia ser a seguinte questão. A empresa viu uma oportunidade em um quadrinho que teve uma boa visibilidade no Brasil e que tem a chance de ganhar prêmios, etc., e colocar como uma boa imagem lá fora. Quando você bota uma boa imagem lá fora, você ganha investimentos lá fora. Muitas startups, inclusive, fazem isso. Elas, às vezes, não têm um produto, mas ela tem toda uma construção de imagem que convence um terceiro a investir dinheiro. Então, depois ela pode... Ou ela pode simplesmente dar um golpe, ou ela pode realmente investir naquela que ela antes não tinha, mas ela tinha imagem. Né? Então, esse é um jogo que é muito comum nas empresas e principalmente no mundo digital. Né? Então, assim, não posso afirmar, obviamente, de que se trata disso. Porém, toda a imagética, né, é aquela coisa.
Tem boca de jacaré, tem rabo de jacaré, tem couro de jacaré, talvez, né? Pode ser que não. Pode ser um crocodilo ou uma lagartixa muito grande, mas. Isso, né? Talvez você já tenha visto um esquilo assim, mas, né? Nunca se sabe, né? Posso estar enganado. Isso. E ela continua, cara, o relato dela assim, acaba aqui dela dizendo assim, ó. Depois de insistir mais um pouco, eu consegui ver um vídeo da parte interna no dia 23 de outubro de 2024, 6 meses depois da data limite dos envios. Minha mãe tinha apoiado o projeto e recebemos o livro em casa, o que me fez realmente acreditar que os envios estavam sendo feitos. Mas não. Cara, e assim, os comentários embaixo, alguns bem assustados. A Hatch, que já participou aqui do DMCast também, ela é autora do Sétimos Filhos. E ela também teve este problema, ela lançou o Espada de Miguel, a gente até anunciou no DMCast para ajudar ela na arrecadação, e foi um sucesso. Sabe, que tá, não foi uma coisa que bateu no limite 100%, 101%. Bateu 150%, 200%, alguns desses, sabe? Não, teve ali, como logo do início, acho que o 48 quilômetros, né? Bateu 160 mil reais, isso não é pouco dinheiro, não. Não é qualquer empresa no Brasil que consegue arrecadar tem a moral para arrecadar essa grana, sabe? Então, teve dinheiro ali. Olha, a Hatch, ela comenta aqui, ó. Recentemente voltei a receber algumas mensagens de apoiadores da campanha de financiamento de Sétimos Filhos da Espada de Miguel, questionando o atual status das entregas. Antes de mais nada, é importante esclarecer que, assim como outros colegas que publicaram com a Indivisible Press, e aí, veja um detalhe, as pessoas não têm resposta da editora, vão procurar o autor para tentar alguma satisfação. E eu tô vendo muita gente hateando os autores como se eles fossem responsáveis pela situação, e não é bem assim. Muitas vezes, quando o financiamento ele começa, a arte do projeto está quase toda pronta. Entendeu? Então, assim, o atraso não acontece por causa do artista. Pode acontecer em alguns casos, mas pelo que eu vi até agora, quando teve isso em algum caso, um ponto ou outro, foi caso do artista chegar em público e falar: pessoal, eu estou atrasado com essa arte, estou entregando. A Yara mesmo, quando ela estava fazendo 48 km, ela refez muitas artes do original para dar uma qualidade melhor para os artistas, para os clientes, né, para os apoiadores. Então, assim, a qualidade gráfica do 48 km impresso, ela é diferente da versão que está no Tapas. Mas no caso, não foi isso que aconteceu. E ela continua aqui, ó. Meu contrato prevê que a editora é a responsável por toda a logística de entregas, assim como aquele outro contrato lá que a gente viu. Por isso eu não tenho acesso a nomes, endereços ou mesmo as recompensas, como pôsteres, chaveiros e pins. O que posso informar é que somente no mês passado eu comecei a receber notícias e marcações em redes sociais de apoiadores e um canal de comunicação aberto com os artistas. Estou há algumas semanas sem obter respostas em diferentes plataformas de comunicação. Então, infelizmente, não consigo oferecer a vocês mais informações. Como podem imaginar, é uma situação bastante estressante para todos. Compreendo a preocupação e a irritação de quem veio até mim pedir por esclarecimento ou procurar por reembolso. E agradeço muito por jamais deixarem de serem educados e entenderem que todas essas questões não dependem mais dos autores. Garanto que fiz e sigo fazendo o que posso para que todos recebam a obra que passei mais de um ano produzindo. Afinal, ela só existe graças a vocês. Cara, isso é... E assim, os outros artistas comentando embaixo, né? O próprio Levi quanto a Yara. Você vê que eles estão se apoiando. Mas é uma situação extremamente problemática. Por quê? Cara, o artista, ele ser atacado pelo público que apoiou o projeto dele, cara, isso é brutal. É brutal, sabe? Na verdade, novamente, né? Supostamente, né? A gente, obviamente, está falando das suposições. O que ocorre é o seguinte, né? Um profissional que tem um nome no mercado, né, como um artista, ele não tem uma empresa, um CNPJ que faz um escudo da pessoa. Né? Ele é tanto o CNPJ quanto a cara dele é o próprio escudo. Né? Então, isso não acontece com uma empresa que tem um nome, né, que, digamos assim, escuda à frente daqueles que estão por trás ou daquele que está por trás.
E aí, nessa relação, o que acontece é justamente isso, que fica parecendo aquela situação na qual uma operadora de telefone, quando causa problema para a pessoa que é o cliente, coloca um funcionário na frente. Só que não tem um funcionário certo, né, no caso. Aí quem são os funcionários com o nome na frente? São os autores. E aí o cara que já está muito chateado com aquela situação, ele vai bater no autor como se o autor pudesse fazer alguma coisa, porque ele está associado à empresa ali. Né? E aí, na falta de possibilidade de atacar a empresa, ele vai atacar o autor. O ideal seria que isso jamais acontecesse. Assim. Se você um dia fez isso, cara, não faça. Moça, não faça, porque isso é terrível e você, na verdade, só vai estar atacando uma pessoa que está numa situação, inclusive, tão ruim ou pior que a sua. E isso é muito difícil. Né? É uma situação bem delicada e, sinceramente, se vocês querem reaver o dinheiro de vocês, ou pelo menos assim, de fato, demonstrar a indignação de vocês, protestem diretamente com a empresa e, se possível, cobrem seus direitos através de uma ação conjunta contra um determinado grupo. Eu vou contar só rapidinho um caso aqui. Em 2012, no Brasil, teve um... Eu sou da galera que veste preto, rock and roll, headbang, etc. Pronto. Então, teve um projeto no Brasil chamado Metal Open Air. Esse evento ele seria uma repetição do Wacken, só que no Brasil. O Wacken é um festival grandão na Alemanha, que acontece todo ano, enfim, gente acampando, barraca, 3 dias de música pesada rolando. No Brasil acontece no Maranhão. O show ele começa atrasando, ele começa tendo vários problemas durante o segundo dia de apresentações. Durante o dia, o segundo palco estava sendo desmontando porque a empresa não tinha pago os montadores. E aí, no meio do caos, assim, meio que as pessoas sem entender e tudo mais, enfim, aconteceu uma desgraça. Mesmo gente que voou do Rio Grande do Sul pro evento, sabe? E passou por um imenso, tipo, problema, assim. E aí, o que aconteceu foi que acho que foi a forma muito correta, né? Na ocasião, foi que o pessoal que foi pro show, muitos deles fizeram justamente isso. Eles, como muita gente financiou, eles pegaram, fizeram causas conjuntas para conseguir acionar a empresa que também deu um chá de sumiço e tal, e eventualmente reaverem uma indenização, inclusive. Né? Porque não é apenas uma questão de você reaver seu dinheiro, mas uma possível indenização também. E essa é a melhor forma de agir, inclusive para que você não fique atacando pessoas que podem adoecer, podem, até mesmo muitas vezes, você num momento de raiva fazer uma besteira e ela te acionar na justiça, e aí aquele prejuízo que você tinha se torna maior. Então, também é uma questão de responsabilidade com você e com sua família quando você faz isso, e a pessoa, se ela ganhar, ela vai ter tido toda a razão também. Né? Então, assim, é muito importante, né, a gente apontar para vocês, para que vocês sejam maduros, né, e que vocês realmente vão na forma correta requerer os direitos de vocês, que é importante, mas não saiam por aí atacando pessoas. Exatamente. Principalmente trabalhadores. Quero mostrar para vocês que a gente não ficou assim, vamos ver só a parte de quem tá reclamando. A gente foi atrás da rede social da Indivisível. Porque ali ela teria o espaço correto para ela poder apresentar seus termos, falar, então, pessoal, perdoe, fazer qualquer MCN que fosse possível. E aí, qualquer meia-culpa. Meia-culpa, né? Quem me conhece sabe, né? Mas aqui, a gente vê uma coisa aqui, ó. Por exemplo, ó, ela manteve aqui um fixo da Yara, ganhando o prêmio HQ Mix, há 5 meses atrás. Tem aqui também ela postando sobre a CXP há 5 meses atrás e tal. 5 meses atrás ela falando sobre não sei o quê. Há 5 meses atrás ela abandonou a rede social, sabe? Mas assim, você vê que ela se utiliza da imagem dos autores que estão com ela. Sabe? Ela pega a foto da artista, posta das artes, dos quadrinhos e posta. Então assim, ela usava muito da imagem do artista, ao mesmo tempo que estava negligenciando essa parte importantíssima, sabe? Vou pra CXP, vamos pra CXP, pessoal, vamos! Como é que tá as suas entregas? Você tá com problema aí por causa dos seus financiamentos anteriores?
Porque aí que tá, temos aqui uma coisa muito recorrente, cara, e no caso da Craftano eu falei sobre isso, que também não tinha ideia exatamente de como estava acontecendo, porque a gente não tem, não estamos no papel do dono da empresa, né? Mas a gente vê ali uma situação que a empresa ela depende de financiamento coletivo para ela poder ter ali a produção do seu material, e normalmente ela vai ter um fluxo de caixa da venda do material pronto, né? E aí vai poder ali passar a parte pro autor e vai ter o lucro real da venda dos livros depois que o financiamento foi feito e as pessoas receberam seus materiais. E a gente vê um comportamento diferente, a gente vê a empresa, enquanto o troço está sem ser entregue, ela já está vendendo, ela já está apresentando em feira e não sei o que. Cara, isso aí é um alerta vermelho muito grave, cara. Eu vi aqui, eu procurando aqui sobre Indivisível, né? A gente viu, por exemplo, que ela vai estar na PocCon, olha que legal, dia 20 e 21 de junho. Um evento extremamente inclusivo e tal, que trabalha com a diversidade. E assim que a PocCon, que é um evento muito bom, na verdade, comentou sobre o apoio da Indivisível, cara, todo mundo falou, como assim vocês vão ter apoio da Indivisível, sabe? E aí que isso se tornou de volta recorrente e as pessoas começaram a perceber as semelhanças. Então a gente vê aqui, ó, pessoas comentando, por exemplo, ó, não comprem no stand da editora, comprem diretamente com os artistas que foram e continuam sendo lesados pela irresponsabilidade e falta de profissionalismo na Indivisível. É uma forma de você pensar, porque às vezes o artista ele compra do próprio bolso da editora vários livros, volumes, vários volumes para vender. E isso é válido pra caramba. O problema e quem não recebeu? Quem não recebeu nem o livro? Sabe? É aí que tá o problema. Beleza, você pode conseguir ali, sei lá, vamos supor que a Yara Naika tem ali vários livros dela na casa dela, ela leva na feira e vai vender. Mas, e quem não tem? Não só isso, né? É porque assim, exceto que a nossa querida artista ela seja uma pessoa que tem um bolso bem fundo, né, e muito generosa e possa sair distribuindo esses livros a um preço de compra, né? Então, assim, sobre o então, veja bem, né? Beleza, mas assim, a gente sabe que isso é irreal. E muito mais ainda é irreal que todos os artistas façam isso. Né? Porque o cara tá vivendo, na verdade, da arte dele, não é de comprar e revender as produções. Né? Não tem como. Né? As contas da pessoa lá, da conta de água, conta de luz, continuam chegando. Né? Não é assim que funciona. E é grave, cara. E o pessoal comentando aqui embaixo, ó, paguei porque virou bagunça e tá direcionando para quem não queria direcionar. Mas é isso, comprem, ajudem nos eventos, direto com os artistas. Por que o Pieri tá falando isso? O Pieri também ele é autor de vários quadrinhos muito bons, cara. Manguela também é muito bom dele. E assim, o pessoal tava atacando o evento, sabe? Tá querendo boicotar o evento. Não é assim, cara. O evento ele tem esses contratos de parceria há meses. Eles não podem fazer tipo de um mês pro outro. Então eles fecham essa parceria tipo de um ano pro outro para poder anunciar. Então tipo, o cara, assim, eles podem chegar e fazer uma meia-culpa também. Mas o stand da Indivisível vai estar lá. Sabe? Ele já tem um lugar reservado. Sim. É uma coisa complicada de você falar, sei lá, CXP tem parceria com a TIM tá sofrendo processo, eles vão tirar a TIM da CXP muito dificilmente, porque o projeto já foi feito lá atrás e não é assim que funciona, né? Aí, tipo, a gente vê vários artistas comentando sobre aqui, ó. Eu não consigo de tanta raiva que essa situação da Indivisível tá me dando e nem é comigo. Ela comenta isso e aí o Instagram que tá mostrando é do Cris Gonzatti aqui, ó. A Liv comenta aqui embaixo também, ó. Assistiu o Rios do Cris, a gente vai assistir daqui a pouco também. E assim, o nível de raiva vai subindo até estourar, cara, no final, porque você fica muito de cara com o que tá acontecendo. E assim, todo mundo comentando aqui há 2 dias atrás, um dia atrás, sobre a situação e o pessoal falando. E assim, é muito complicado, porque outras empresas, elas estão aqui, ó. E aí o pessoal que já chutou o balde aqui, ó. Script, tábula, grafite e Indivisível Press entra num bar. Ninguém recebe nada, o bar abre falência e possivelmente os dados pessoais dos clientes vazam. Olha só. Assim, é grave, cara, porque tá se tornando sintomático
Isso é extremamente prejudicial, não só questão financeira para quem apoiou. A Hatch, por exemplo, a Yara, eu tentei gravar com elas recentemente sobre outros assuntos e elas não puderam gravar, e eu entendi. E eu entendo que parte desse não querer gravar, não querer participar de coisas falando sobre os projetos, cara, é porque você vai fazer o quê? Você vai falar tudo bonitinho do projeto, sendo que você tem um problema gigantesco na mão, sabe? Como que você vai falar de um novo livro se você não conseguir entregar o original, sabe? É complicado. O Ratal também comentou aqui sobre, e ele tava no projeto do Caçadores de Saci, cara. E é um RPG muito irado, a gente comentou no TMCast sobre ele. E é isso, o Caçador de Saci ele teve que segurar porque ele nem sabe o que vai ser do Late Plate, se vai ter Late Plate, se não vai, porque a Indivisível, como a gente viu ali, ela não tem nem site no momento, cara. E assim, né, dadas as condições, né, a ideia de ter um late play é temerária por si só também, né, porque significa que pode ser que mais pessoas sejam lesadas, né, e prorrogue também o próprio recebimento do artista e tudo mais. E isso digamos assim, uma sinuca de bico, como a gente diz, né. E assim, é muito complicado, cara. A pessoa tá xingando, tá reclamando. E assim, eu até vim aqui pelo Blue Sky, porque Blue Sky parece que o pessoal é mais educado, cara. Porque no Twitter tão tacando cocô na cara dos outros. Mas eu queria mostrar pra vocês aqui, ó, o vídeo do Chris, cara. E assim, é muito tocante. Ah, sim. Porque... Vamos ver se eu consigo que deveria publicar as histórias do meu personagem, o Boy Magia, talvez tu fique tão em choque quanto eu fiquei. Esse vídeo é a continuação com atualizações de tudo que aconteceu desde que eu publiquei o relato de tudo que eu tô passando com a Indivisível Press e que eu postei no meu perfil na semana passada. Se não viu, é só voltar alguns vídeos pra ver. Importante evidenciar que estes vídeos são atualizações de uma situação que se arrasta desde o ano passado e na qual mais de 380 pessoas que confiaram em mim precisam saber o que tá acontecendo. Inclusive, graças à tua ajuda com o relato da semana passada, o vídeo alcançou mais de 100 mil pessoas. E o mais importante, eu descobri e me conectei com mais artistas que estão passando por problemas muito parecidos com o horror que eu tô vivendo. Infelizmente, como vocês podem ver aí na tela, eu não sou um caso isolado. E eu li todos os comentários. E escutei vocês. Vocês disseram pra eu procurar alguém da área do direito. E eu dei a sorte de ter conseguido um advogado que tá salvando a minha sanidade e me ajudando mais do que eu imaginei que fosse possível. O cara é praticamente o Matt Murdock dos direitos dos quadrinistas. É o Douglas Freitas. De verdade, se tu passa um problema parecido com os horrores que eu tô passando, eu tenho certeza que ele pode te ajudar. Eu te peço muito pra ver até o final e usar a nova palavra de engajamento que eu vou contar no final do vídeo pra tu comentar aqui nos comentários e ajudar o vídeo a ter mais alcance. Na segunda-feira, meu advogado entrou em contato com um dos sócios da editora pra tentar resolver a questão dos quadrinhos e dos direitos do personagem. Ele pediu então que fosse conversado com a advogada da editora. A gente passou então a tratar direto com a advogada como foi solicitado. Durante toda a semana, sempre com respostas genéricas e evasivas, a gente conseguiu descobrir que somente no dia 15 de maio o quadrinho foi pra gráfica e que a previsão de entrega é no dia 6 de junho. Mas a gente não sabe se esses quadrinhos que estão na gráfica foram pagos ou não, apenas que foi dada a entrada para eles serem rodados. E apenas 500 unidades de Boy Magia 2. É o que nos foi sinalizado. Mas aí surgem dois grandes problemas. O primeiro é que o Boy Magia 1, que seria uma reimpressão, parece então que não foi e não será refeito. Então como eles se comprometeram a levar pra mim na PocCon? As pessoas que apoiaram e ainda não receberam um porque compraram o 2 junto. O segundo problema é mais enigmático, pra não dizer outra coisa. Se foi pra gráfica somente agora, porque eu já tenho alguns exemplares na minha mão. Como algumas pessoas receberam o quadrinho 2? E quando eu digo algumas, é só algumas mesmo. Lembrando que a gente não sabe pra quem foi enviado e pra quem não foi, pois eles não informaram isso. Foram pouquíssimas as pessoas que me marcaram nos stories sinalizando que receberam um quadrinho, que foi o controle que eu consegui ter, já que eles não me informaram nada. Nem código de rastreamento, nem comprovante de envio. Isso parece apontar para a realidade onde já foi rodada uma tiragem de produção. E quantas unidades foram produzidas? A gente pediu para saber, pois além de termos praticamente todos os apoiadores a receberem as suas edições, eu teria um combinado com eles para a PocCon. Isso aqui que eu vou abrir para vocês é para vocês entenderem o quanto quadrinistas podem ser explorados no Brasil. Ano passado, no evento da PocCon, a gente vendeu mais de 10 mil reais em quadrinhos do Boy Magia. Eu segui o combinado da época e transferi mais de 7 mil reais para eles. Eles não venderam, a princípio, nenhuma HQ na PocCon, porque não foi apresentado, como eu já falei no vídeo anterior, nenhum relatório de vendas dos quadrinhos
quadrinhos da parte deles. Até agora deles, eu ganhei R$0. No modelo do evento, a gente havia combinado que 70% do valor dos quadrinhos vendidos iria para a editora e 30% iria para os autores. Ou seja, na PocCon do ano passado, eu vendi mais de R$10 mil do Boy Magia, trabalhando sem parar. Se tu me conheceu no evento, tu viu o quanto eu me esforçava para apresentar o personagem para quem não conhecia ele ainda e vender a história, para transferir mais de 7 mil e eu e o Smi ficarmos com pouco mais de 3 mil para dividir entre a gente. Nunca passei por algo parecido. Nem como publicitário, nem como gestor de performance, nem trabalhando em grandes empresas, nem como professor universitário. O valor que eu fiquei não cobria nem a minha hospedagem em São Paulo. Foi então que eu lancei para eles a possibilidade de comprar os quadrinhos com um desconto do preço de capa. E isso tudo é muito bizarro, porque é comprar os quadrinhos que deveriam ter sido produzidos com dinheiro da campanha que eu arrecadei o dinheiro, mais de R$29 mil, praticamente sozinho. E aí eles aceitaram essa proposta do desconto no preço de capa. E aí para esse ano ficou combinado que eles me conseguiriam 200 volumes de Boy Magia 2, 100 volumes de Boy Magia 1 e 100 volumes de Boy Magia 2 e 50 volumes de Boy Magia 1 pro Smi. Tu já vai entender porque eu tô falando desses números, não precisa ficar meio Nazaré confusa não. Eu tenho mensagens com gestores da Indivisível se comprometendo com esses números. Mas aí pensa comigo, se eles mandaram rodar 500 e tem que mandar no mínimo 350 aos apoiadores, alguém não vai ser atendido. E eu não posso permitir que eu seja, enquanto os meus apoiadores não são. Eu não sei se a intenção com isso é conseguir dinheiro com o que eu vou vender na PocCon ou algo do gênero para enrolar mais as pessoas e daí poder enviar. Mas aí entra o maior medo de eu estar sendo, mais uma vez, enganado. E que eu sofra danos financeiros e psicológicos da Indivisível Press. Se existem apenas 500 unidades de Boy Magia 2 na gráfica, de onde virão os 300 volumes de Boy Magia 2 para mim e pro Smi pra PocCon? Se faltam mais de 300 pessoas para enviar entre os apoiadores, um número que eu presumo entre os 380 apoiadores da campanha de financiamento coletivo de Boy Magia 2, de qual tiragem vai ser enviada as HQs para essas pessoas? Porque somando os números, a gente já teria 600 quadrinhos necessários de Boy Magia 2, por exemplo. E os números de Boy Magia 1? Não tem uma tiragem sendo produzida? E aí que tá a grande questão, eles não informam. E isso é desesperador. Enrolaram a semana inteira e não disseram. E não existe motivo para esse atraso. Não da nossa parte. Para vocês terem noção, o quadrinho tá pronto para impressão desde o final do ano passado. Como atrasar mais de um semestre a produção do quadrinho? De novo, a gente tá no final do mês de maio de 2025 e nada dos quadrinhos de Boy Magia 2 para os apoiadores, com exceção de 6 exemplares que eu recebi e de alguns apoiadores, que é um número de envio baixo, mas que só eles sabem especificamente. E é importante, o Guilherme Smi, que é coautor do Boy Magia 2, ainda não recebeu nenhum exemplar. Praticamente nenhum apoiador recebeu seus exemplares. Eles até sinalizaram que fariam um envio por região geográfica, começando por São Paulo e Rio, uma coisa que eu abomino, porque eu detesto centralizar a produção cultural apenas no eixo sudeste. Eu nunca fui consultado sobre isso. E não faz sentido, porque se tu tem toda a produção pronta, tu envia. E aí na terça-feira, dia 20 de maio, eu fiz a seguinte proposta pra editora. Devolvam o dinheiro que eu mandei pra vocês da campanha, abatam o que vocês gastaram com a impressão, que eu mando os livros pra todos os apoiadores. O dinheiro que vocês já gastaram, podem me pagar parcelado em 15 vezes. E também rescindimos o contrato. Não cobro nem os meus royalties. Cada um segue a sua vida. Porque realmente eu tô disposto a perder mais do que eu já perdi financeiramente. E aí eles negaram. Falaram que iriam cumprir o contrato, que iriam fazer tudo certinho. E eu já imaginei que isso aconteceria, que da relação com eles eu vou ter muito prejuízo financeiro, além dos danos psicológicos e dos danos à imagem do projeto. E é isso que é o mais triste, porque é um projeto que a gente colocou a vida e para qual eles não parecem ligar nem um pouco. Na quarta-feira, dia 21 de maio, meu advogado foi enfático com a advogada deles e pediu respostas objetivas. A gente pediu as seguintes informações. Quantos livros foram rodados do volume 1? Quantos livros foram rodados do volume 2? Dos 500 livros que estão na gráfica e ficarão prontos dia 6 de junho, porque se pagaram a gráfica não tem motivo para eles não estarem com esses livros na mão até o dia 10 de junho, quantos vão ser enviados aos apoiadores? Qual a data exata desse envio? E sobre a rescisão completa entre nós e a empresa? Ela vai ser feita por acordo ou vai ter que ser judicial? Quando os exemplares da PocCon vão estar disponíveis para mim? A data exata. Serão os números que realmente se comprometeram? Ou eu vou chegar lá na PocCon e vou ficar na minha mesa sem nada? Cobramos respostas todos os dias desde então. Sempre com a promessa de que no dia seguinte teria uma resposta mais enfática, e isso durou até sexta-feira à noite, quando a gente recebeu o seguinte retorno da advogada da editora. Eu vou ler para vocês porque é mais fácil. A editora não se opõe em realizar o distrato e seguir com a liberação da seção de direitos da história dos personagens. Contudo, por uma questão de segurança jurídica para a própria editora, visto que essa já afirmou que irá honrar com a entrega da campanha aos apoiadores, entende pela assinatura do distrato, visando sobre a liberação de cessão de direitos e eventuais questões financeiras entre as partes, e havendo demais temas pertinentes, após a conclusão da entrega das recompensas aos apoiadores. O relatório demonstrando o emprego de todo o recurso disponibilizado em serviços para execução do projeto, bem como suas notas fiscais e demais questões financeiras entre as partes,
será disponibilizado até 2 de junho, numa segunda-feira. Notar que este relatório conterá também número de reimpressões do volume 1, quantidade de volume 2 impressas e enviadas. Novamente, reforça que irá honrar com a entrega aos apoiadores conforme categorias de recompensa do Catarse. A tiragem de 500 unidades da obra estará disponível antes do evento PocCon para envio. Se o autor desejar adquirir títulos para o evento, o mesmo poderá comprar diretamente com a editora. Isso já é diferente do que eles tinham acordado comigo e muito estranho. Os livros estão na esteira de rodagem da gráfica. Assim que estiverem prontos, a editora conseguirá estimar uma data mais exata para cumprimento do envio aos apoiadores restantes. Porém, novamente reforça que estarão prontos, impressos, antes do evento PocCon. Só de ler isso me dá dor de barriga, gente. De verdade. A gente não teve nenhuma resposta real, na verdade. Ano passado, no dia 3 de maio, eu depositei na conta da empresa mais de 28 mil reais arrecadados pela campanha do Boy Magia 2. Aí agora soma isso aos 7 mil que eu depositei pra eles pra PocCon. E os mais de 5 mil que eu comprei em quadrinhos de Boy Magia 1. Que eu só não vendi nem divulguei mais, porque não tinha cabimento fazer isso sem estar cumprindo o que foi prometido aos apoiadores. Só isso já dá uns 40 mil reais. Mais todo o estresse causado por tudo que eu já relatei. Aí eu quero que vocês me digam como não ser consumido por revolta com essas pessoas que estão agindo assim. No contrato que eu assinei já previu o custo dos envios, o custo de produção e a obrigação de relatórios trimestrais a contar de 15 dias do término da campanha. E até agora, nada. Nenhuma. Cara, vou fazer um pausa aqui. Você viu que o contrato dele já era bem mais completo, né? Não, com certeza, o contrato dele é bem mais completo. Só para o pessoal que tá ouvindo até agora, né? A gente tá assistindo pelo @Diversidade Nerd. Se você quiser ir lá e assistir, vai lá, né, no @Diversidade Nerd para que você possa conhecer. Na verdade, @Diversidade Nerd _ Pronto, para que você tenha o link completo. E, cara, tem uma coisa que é foda, né? Que é bizarro nessa situação, que é assim. Depois de passar por tudo isso, o advogado deles tem a pachorra de meter um pacto caracu. Não é? Mano, tinha que ter o João aqui pra traduzir pra gente, porque eu fiquei boiando a metade do que foi dito, cara. Não, cara, assim. Eu acho que eu saquei qual era a coisa que ele tava dizendo assim, ó. Só pra contextualizar, certa vez eu trabalhando, recebi uma oferta de contrato que assim era melhor eu continuar sem contrato. Era tão ruim, mas tão ruim quando eu li, que era melhor continuar sem contrato. A forma como eles abordaram ali era basicamente o seguinte: olha, você já se lascou até aqui, agora termine de se lascar. A gente fica com tudo, você fica com nada. É isso. Por proteção a gente, você fica com absolutamente nada. Você desiste de tudo o que aconteceu. Você esquece. Entendeu? A gente fica com tudo. Vocês com nada. Você com nada. É isso. Aceite. Beleza? Por segurança. Ok? Para proteger ambas as partes. Eu adoro essa frase. Para a proteção de ambas as partes. Mano. Então, partes, cara. Então, né? É por isso que é o pacto caracu, né? A parte deles é a cara. A outra parte você já deduz. É isso. Terrível. E o vídeo continua, cara, pra finalizar aqui, ó. Informação, sem envios, sem repasses, nada. E aí, o que é isso, gente? Isso é má fé? É algo criminoso? É desorganização? A editora tá falida e não quer assumir, tá tentando tirar mais alguma vantagem financeira de mim e de outras pessoas? Eu não sei. Eu só sei que a gente quer respostas e que é revoltante ver que a editora que publica Power Rangers no Brasil tem acordo com a Boom Studios, tá fazendo uma coisa dessas. Agora eu vou aguardar até o dia 2 de junho e vou atualizar você sobre qualquer novidade que a gente conseguir antes. Por enquanto, a gente suspendeu qualquer ação judicial ou boletim de ocorrência que a gente pensou em fazer. A gente tá na torcida que isso se resolva na data prometida pela editora. E se tu viu esse vídeo até o final, deixa um comentário com Free Boy Magia. A gente só quer que o Boy Magia seja livre. E de verdade, eu tô muito, mas muito cansado e triste com tudo isso. Mas eu acredito que o lado colorido da força vai vencer. Muito obrigado por ter ficado aqui até o final. Cara, eu vou te falar. E assim, pra você que assistiu até aqui, eu vou falar pra você. Vai lá no Instagram dele e confere lá o vídeo original, porque esse aqui é o segundo vídeo. O primeiro vídeo fala mais ou menos do que a gente já falou aqui, por isso que eu não quis passar ele de volta. Mas aí ele fala bem especificamente que ele teve que entregar os direitos do Boy Magia, do quadrinho em si, por 5 anos pra editora. E isso é um travamento gigante. Depois vão lá e confiram lá o vídeo original lá, que ele fala sobre... Cara, ó, Boy Magia e o sonho que virou um pesadelo. Esse vídeo aqui.
E pessoal, tivemos uma atualização muito boa durante a edição deste vídeo. Eu quero acrescentar para vocês aqui o vídeo que o próprio Chris fez falando no desenrolar dessa história tão traumática. Conseguimos os direitos do meu personagem de volta e graças a vocês. A Irene, que é a parceira do Boy Magia, também deve ter dado uma forcinha, né, Irene? O Boy Magia, super-herói LGBTQIA+, brasileiro, agora pertence novamente a mim. E não para por aí. Tem 2 mega novidades que eu vou anunciar nesse vídeo pra mostrar que agora o Boy Magia vai voltar com tudo. O mês do orgulho não podia ter começado melhor. Se tu não sabe do que eu tô falando, veja esses 2 vídeos anteriores para entender. É bem importante. Principalmente se tu gosta de literatura, livros, histórias em quadrinhos e quer apoiar artistas brasileiros. Eu queria agradecer muito também ao advogado Douglas Freitas. Se tu passa por um problema parecido, procure esse cara porque ele vai te ajudar. No distrato assinado pela editora, eles se comprometeram a enviar uma prestação de contas do projeto. Também deram uma data para o envio para os apoiadores do financiamento coletivo, que é até 20 de junho. Eles se comprometeram agora assinando um documento. E a parte disso, eles também vão conseguir 150 edições de Boy Magia evangélico para o lançamento da PocCon. Sim, eu vou estar lançando esse segundo quadrinho do Boy Magia na PocCon, que acontece em São Paulo nos dias 20 e 21 de junho, e é a maior feira de quadrinhos LGBTQIA+ do Brasil. E te prepara que nos próximos dias vai ter muita novidade sobre a história. Mas não para por aí. Para nos ajudar a recuperar o desfalque do projeto, eu, o Dan Verdura e o Gui Smith vamos lançar também na PocCon um livro de colorido Boy Magia para todas as idades. O nome do livro vai ser Vou Pintar um Arco-Íris de Magia. Tá lindo demais. E agora vem o que eu tô mais emocionado para anunciar, que eu acho que é assim, um dos projetos da minha vida. Para não perder tempo, a gente já vai lançar também a pré-campanha da próxima publicação do Boy Magia, que agora vai sair pelo Diversidade Nerd independente. Vai ser como a 1. Tudo certinho, enviado no prazo. E não é Boy Magia 3. É o quadrinho Boy Magia e a Criança que Venceu o Armário. Vai ser um spin-off com Arthur Pandek, que já trabalhou comigo em algumas tirinhas do Boy Magia, contando a infância e a adolescência do Mário, que é o homem por trás do Boy Magia. Eu quero mostrar nessa obra que a infância queer é um campo de batalha, e que cada pessoa que faz parte dessa batalha é um herói não reconhecido. Eu vou usar o personagem do Boy Magia para contar situações comuns a crianças LGBTQIA+. Vai ter muito de mim, mas muito de vocês também nessa história. E tu já pode acessar a página de pré-lançamento e assinar ela para receber as novidades. Se tu chegou até aqui, deixa um comentário com "O Boy Magia tá vivo", para ajudar o vídeo, e eu também te vejo na PocCon e nas muitas novidades do lado colorido da força que vem por aí. É isso, e vamos voltar para o vídeo. E assim, é muito importante vocês acompanharem. E assim, eu vou falar, cara, eu tô com o meu buchinho cheio, que a foca foi muito bem servida. Temos aqui daí um relato final que eu quero deixar da Yara, cara. E ele não é tão... Ele é revoltante, mas eu diria que ele é mais a consequência disso. Porque assim, como eu tava falando, a Yara ela tava com o segundo projeto, ela terminou 48 km, tava nesse impasse, mas ela entregou, sabe? 48 km ela fez ali um trabalho excelente. E aí todo mundo ficou na expectativa. Eu até, quando a gente teve a entrevista com ela aqui, eu perguntei qual que era o próximo projeto depois do 48 km, e ela falou, poxa, tem uma história que eu tô criando junto com a minha esposa. E ela vai ser a roteirista, e eu vou desenhar, e eu tô muito animada com isso, e é a Rosa. A Rosa de Ouro Preto, cara. Uma história maravilhosa. Ela lançou o primeiro capítulo lá no Tapas. E ela abriu um financiamento coletivo para o pessoal ajudar ela durante o desenvolvimento da obra. Só que assim, quando ela tomou essa enxurrada do 48 km não sendo entregue, a editora fazendo essas cagadas, como que fica a mente da pessoa para conseguir fazer qualquer coisa, cara? Não tem como. Frustração pura. Não, Frustração pura. E aí a gente vem aqui pro caso dela, aqui, que eu quero mostrar o que ela fala. Porque assim, ela tinha esse apoia-se, que tá vendo bem até, ela conseguia ali, ter uma renda extra. Porque ela, assim, importante, cara, nenhum artista brasileiro de quadrinhos, quer dizer, nenhum é muito forte, né? A maioria deles, a grande maioria deles, não vive de quadrinhos. Trabalha com quadrinhos como um extra, como um sonho, como um trabalho que é para ter um projeto, sabe? A não ser que seja literalmente um ilustrador que trabalha, sei lá, Maurício de Souza, ou para Marvel, ou para DC, ou para outra editora grande,
você é independente, você faz por amor, você faz por carinho, você faz para ver se a tua obra vira alguma coisa, que você pode falar, poxa, eu tenho aqui o meu quadrinho que eu fiz. E assim, não tô falando que é uma coisa sem qualidade, muito pelo contrário. E aí a Yara também tem esse parâmetro. Ela é uma designer gráfica, ela trabalha num período normal durante o dia, e aí ela tem os projetos dela de quadrinhos. E foi muito legal ela ter ganhado a HQ Mix, foi muito legal ela ter essa recepção tão grande do público, mas assim, ela fala no vídeo, a gente vai ver o vídeo rapidinho, explicando que ela cancelou o Apoia-se do pessoal que estava apoiando ela enquanto ela produzia o Rosa de Ouro Preto. Por quê? Porque ela não conseguia produzir, cara. Tu tem ali a tua mente extremamente perturbada por causa desses problemas. Como é que você faz a criação de um projeto novo com tanto carinho, com tanto amor, cara? E, cara, é triste. Vamos ver aqui o vídeo dela rapidinho pra gente encerrar. Depois de chorar muito no colo da minha esposa, ainda agora, ela me obrigou a gravar esse vídeo. Então, caso pareça assim, meio enrolado, ou que, sei lá, eu não decorei o texto pra estar falando aqui com vocês, é porque eu realmente não fiz texto nenhum e eu vou estar enrolada porque eu ainda não sei exatamente como falar o que eu quero falar aqui pra vocês. Então, eu vou direto ao assunto. Pra quem não sabe, eu tenho um canal de apoio financeiro pra estar produzindo o meu novo quadrinho e eu vou fechar ele temporariamente. Eu vou fechar esse apoio financeiro, parar de estar fazendo cobrança às pessoas que me pagam todo mês pra estar ajudando na produção, porque eu simplesmente não tô conseguindo produzir. E isso é triste, isso é muito paia e eu não quero estar extorquindo ninguém pra estar dando dinheiro pra algo que não tá sendo entregue pra eles. Então, é isso. Por enquanto, o Apoia-se vai ser fechado com tempo indeterminado de volta. Caso queira uma explicação, é só continuar vendo aí o vídeo que eu acho que talvez fique um pouco longo. Pra quem não sabe, eu tô fazendo um quadrinho novo chamado A Rosa de Ouro Preto, que teve início de produção em 2023, né? Em 2023 eu tive ideia pro quadrinho, eu comecei a escrever em 2023, a minha esposa com o roteiro e eu ajudando ali na produção. Em 2024, a gente lançou o primeiro capítulo como um piloto para ver se a galera ia gostar da ideia, e a partir disso, deu início a um projeto de financiamento para a produção, onde a galera faz um pagamento mensal para estar me ajudando ali a produzir, né? A partir de R$5 pode estar contribuindo para esse projeto. E a partir disso, né, foi, se eu não me engano, em junho do ano passado, que foi publicado o primeiro capítulo, e depois começou a maratona de eventos, né, eventos de meio do ano, que foi Anime Friends, Sana, começou a ficar tudo muito caótico, e mesmo assim tinha as atualizações lá do Apoia-se, eu mandava pro pessoal speed paint da produção, né, fazendo lá as páginas do quadrinho, eu mandei curiosidades, essas coisas, atualizações moderadas, né? E parte dos esboços do que já estava sendo feito do capítulo 2. E chegando perto do final do ano, começou a até bater um desespero, porque eu tinha que fazer uma produção pra Comic Con, que era o artbook de 48 quilômetros, e tive que dedicar todo o meu tempo a isso. Em compensação, eu postei o artbook pro pessoal do apoio, o artbook tá lá disponível para quem tava, né, para quem está apoiando o meu Apoia-se, né, de forma financeira e tal. E foi isso que fechou o ano de 2024. Iniciando 2025, eu continuei a produção, isso ainda do capítulo 2, né, tava um negócio muito arrastado. E combinei com a minha esposa da gente visitar a cidade de Ouro Preto para poder dar inspiração, para poder continuar com a história. E foi muito massa, conseguir criar um conteúdo bacana pro pessoal do apoio. Coloquei lá, deu certo, foi legal e tal. Criei como se fosse uma revista fictícia, atualizando o pessoal da produção e tudo mais, foi bacana. Só que aí, em fevereiro também, aconteceu um problema pessoal e também profissional. Não entra muito em detalhes sobre qual o problema profissional seria, mas a gente já sabe o que está acontecendo, né? E para quem me acompanha nas redes sociais, tem uma ideia do que seja, né? É um problema que está se arrastando até hoje, um problema que envolve questões judiciais, questões financeiras
e muita, 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 mas muita dor de cabeça, ao ponto de que eu simplesmente não tô conseguindo. Eu não tô conseguindo desenhar para o quadrinho, eu não tô conseguindo desenhar produto para lojinha, eu não tô conseguindo nem fazer os desenhos que eu acho divertido. Eu tô tentando ocupar meu tempo com qualquer outra coisa que não seja desenhar. Não que eu tenha, sei lá, aversão a isso agora, mas eu simplesmente não consigo, né? A minha mente tá em outro canto, querendo resolver outros problemas no momento, e esses problemas não parecem que vão ter resoluções de imediato. E por isso eu acho que preciso estar avisando para todo mundo sobre essa pausa, né? Essa pausa por um momento indeterminado da produção da Rosa de Ouro Preto. E acredito que de quase toda a minha produção artística no geral. No início do ano a gente também tentou fazer uma lojinha online, né? Eu tava com 4 empregos, né? Que, pra quem não sabe, eu trabalho de maneira integral como designer gráfico. Eu faço meu trabalho com quadrinhos. Eu agora estou com a lojinha e também comecei um novo projeto junto com outros colegas para lançar no final do ano, né? Isso aí já é outra coisa. Um quadrinho novo com a colaboração de vários artistas. Uma coisa mais assim, tipo, cada um fazendo cerca de 8 páginas de história. Um projeto bem legal. Então, não tá dando pra mim, eu não tô conseguindo dar conta de tudo, né? Infelizmente, eu tô tendo que parar com a produção da Rosa de Ouro Preto pra tirar esse momento e, né, me encontrar mais, assim, como artista, porque pra quem acompanhou 48 quilômetros sabe muito bem que eu gosto de estar fazendo isso, que eu gosto de estar contando histórias, que eu realmente não faço isso por dinheiro, eu não faço isso por dinheiro. O que eu tava pedindo do apoio era mais pra ajudar na questão de que eu tava pagando pessoas por fora pra me ajudarem com isso, eu tava pagando consultoria de roteiro, pagando o pessoal que faz a descrição, né, para as redes sociais, descrição em texto, né, de todas as páginas, um trabalho bem bacana. E também porque era um trabalho totalmente diferente, né, a Rosa de Ouro Preto é bem diferente da produção de 48 quilômetros. Então eu achei que seria legal ter essa questão do apoio financeiro para estar dando uma guinada na produção. Só que infelizmente não tem dinheiro que pague a saúde mental, então eu vou ter que dar uma pausa por enquanto aí no projeto. E eu espero que vocês entendam. Eu peço 1000 desculpas para todo mundo que estava esperando atualizações. Eu vou mandar um e-mail para todos explicando toda a situação. E eu quero agradecer do fundo do meu coração, tipo, muito, muito forte, a todos que acreditaram e que acreditam no meu trabalho e que apoiam, apesar de tudo. Quando eu for voltar, eu vou estar anunciando também, talvez eu nem volte com apoio, talvez eu volte só publicando assim, pra galera ver o meu trabalho e faça esse negócio de consultoria, de audiodescrição em um outro momento. Vamos ver como é que vai ser. O futuro nos aguarda. Então, por enquanto é isso. Eu espero que compreendam a situação e mais uma vez eu peço desculpas. Desculpas mesmo por tudo e obrigada pelo apoio. Valeu, pessoal. E assim, é brutal. A gente que cria conteúdo sabe, cara, quão difícil é você controlar a ansiedade, controlar problemas sabe, nervosismo. E quando você tá numa situação dessa, cara, ela nem se aprofunda sobre o caso da Indivisível, ela só fala por cima. Mas a gente viu ali a postagem dela, a gente entende a situação que ela tá passando. E, cara, É complicado. Eu vou fazer uma ponderação aqui, tanto do caso dela quanto do Cris. Assim, eu tava observando, talvez seja o caso de outros artistas, e de forma alguma eu estou criticando as pessoas que são esses artistas, até porque não é o momento para criticar elas. Mas é uma ponderação no sentido de, me parece que dentro da linha da arte, das produções, não teve ainda um crescimento do profissionalismo no sentido de lidar com determinadas situações que ocorrem. O Cris é muito mais experiente, ele parece ser muito mais próximo da minha idade do Jean, eu acho, né? E a Yara parece ser um pouco mais jovem,
né? E aí o que eu percebo que às vezes a gente é pego na ingenuidade da coisa, de que a gente está muito numa situação do voluntarismo, de querer ver nossa arte, né? De querer ver nossa produção, de ver acontecer a situação, e a gente está tão disposto que aconteça que a gente está sem olhar para exatamente os termos nas quais aquilo ali vai acontecer. Né? Então, assim, isso fica também como um apelo para a comunidade, para a gente ser um pouco mais com olhar clínico para essas situações, justamente para uma proteção mesmo, porque esse tipo de coisa, justamente assim, vai afetar a saúde mental. Acho que afetou a saúde mental do Cris, ela foi muito direta também, afetou a saúde mental dela, deve estar afetando a saúde mental de vários profissionais aí, pelo país, que estão dentro do mercado, que se associaram a empresas, ou enfim, passaram por diferentes problemas aí ao longo da história. A gente está no meio do podcast do RPG, etc., das editoras, a gente ouviu relatos, os bastidores nos contam relatos, né, que obviamente não vou abrir aqui porque não cabe, mas a gente sabe que essas coisas, de certa forma, são até, em alguma medida, rotineira, né, dentro das linhas das edições. A gente conta nos dedos as que talvez não tenham relatos como esse, em maior ou menor grau, claro. Então, assim, pessoal, levem isso com vocês, de que não tem ninguém, né, que mereça no trabalho, né, no profissional, naquilo que é profissional, naquilo que é seu ganha-pão, uma ingenuidade. Não seja ingênuo. Porque isso lá na frente vai custar a sua saúde mental, vai custar o seu bolso, vai custar o seu nome na praça, entre outras coisas. Então fique muito atento, fique muito atento, né? Tente não cair no voluntarismo, muitas vezes. E assim, eu digo isso porque eu já me vi caindo em voluntarismo. Né? Não estou dizendo assim, eu sou o alecrim dourado, que nunca passei por isso. Não. A gente é profissional em fazer trabalho de graça. Isso, exatamente. Eu sou graduado em fazer trabalho de graça, mas eu sei que é de graça. Né? Eu faço sabendo que é de graça, sabe? Assim, no sentido de que eu não vou ter um ganho monetário para isso. Mas se você é um profissional que você vive dessa tarefa, disso que você está fazendo ali, se você trabalha para uma editora, se você é um artista, se você é um roteirista, se você é qualquer coisa, se você é um diagramador, uma diagramadora, cara, bicho, vá com olho clínico, vá olhando, vá. Se tem cheiro de cocô, se tem cheiro de merda, né? Não vá pensando que pode ser uma flor murcha. Não, sabe? Isso é muito importante, porque às vezes, a gente muitas vezes quer acreditar. Né? A gente quer acreditar, e é nisso que a gente quer acreditar, que a gente depois percebe a rasteira que vai tomar, né? Então, assim, é difícil muitas vezes, e esse alerta, novamente, é muito importante mesmo. Assim, que essa situação dura e ruim, negativa que a gente está expondo aqui, também sirva para artistas como o Cris, como a Yara, como muitos outros que estão passando por essa situação e outras, de que levem isso como, olha, fiquem atentos para o futuro. Né? Fiquem atentos, porque o mercado de trabalho, ele não é fácil e infelizmente, a nossa realidade é cheia disso, em várias áreas, inclusive na minha. Eu sou profissional de psicologia, eu vejo isso acontecer muito, né? Mas muito mesmo. Isso é brutal. A gente vai se encaminhar agora pro final, velho, mas quero falar pra vocês, estão ouvindo o Alien Dragon, tá assistindo aqui o vídeo pela Dice Masters, é importante vocês terem consciência, gente, que quando vocês vão ter um projeto pessoal de vocês, por mais que seja uma coisa que você vai levar como hobby, se for registrar alguma coisa ali, tipo, um personagem, um conto, alguma coisa, e você vai seguir fazendo isso, tenha um carinho especial de você, por exemplo, registrar isso no seu nome, cuidar muito disso, porque, assim, empresas, como eu falei lá no começo, não são entidades imateriais, são pessoas com intenções. Uma coisa que eu acho, pra mim, assim, na minha concepção como ser humano, é que o que acontece? Se a editora ela tem o fluxo de caixa dependendo de uma publicação ser financiada, ser impressa e depois ser vendida,
teoricamente, você consegue, dentro de uma caixinha ali de realidade, você consegue receber o dinheiro daquele financiamento, produzir aquele produto, entregar aquele produto, ficar com a gordurinha da produção e vender aquilo e ter lucro. Mas o que eu vejo acontecendo em muitas empresas, a gente não pode falar nomes, mas a gente sabe dos bastidores, é que a empresa pega o valor de um financiamento e ela usa para financiar um outro projeto, e aí pega esse outro projeto, pega o dinheiro desse projeto e financia um outro projeto, querendo fazer um círculo e voltar lá no primeiro projeto, como se isso fosse mágica, e não é mágica. Assim, a gente é uma editora que estava focada em financiamento coletivo, que assim, não tem dinheiro para investir pesado, sabe? Não pode pegar ali 100 mil reais e enfiar numa publicação própria. Ir para fora buscando uma tradução de um quadrinho caro, né, que é o caso de Power Rangers, e trazer para o Brasil é um red alert, sabe? E isso acontece muito no RPG, porque a gente tem muito RPG nacional, mas o que vende mesmo é o RPG que já é famoso, né? O Pathfinder vende muito mais do que, sei lá, dados e alguma outra coisa, sabe? Tem como você competir. Então as empresas... Busões e boletos. Busões e boletos, que inclusive é muito divertido jogar. Mas Sim. se for comparar, é outro patamar. O nicho é outro, o nicho é outro. As editoras querem trazer esses produtos mais famosos, porque eles vendem mais fácil, né? Só que assim, se a empresa ela começa a fazer esses bambolê aí de equilibrista de circo, né? Com vários projetos ao mesmo tempo, você já pode ter certeza que isso vai ser um problema. A gente citou ano passado a questão da enchente, cara. Eu lembro que eu acompanhei de perto com o pessoal da Jambô, o que estava acontecendo lá no Rio Grande do Sul, e eles perderam estoques e mais estoques do que era essa gordura para eles. Porque eles tinham financiado, tinha sobrado e estão vendendo, e eles perderam. E eu participei do apoio lá do Guerra Arturiana, e eu até pensei, nossa, vou entregar isso aí em 2025, cara. Ano passado entregaram tudo. E assim, eles conseguiram entregar, tiveram atraso, e assim, o atraso ele acontece, mas eles entregaram, não foi tipo de não entregar, ninguém não recebeu o Tormenta, sei lá, sabe? E assim, atrasou o teu, cobra. Entra em contato. Putz, faltou, sei lá, minha medalha. Entra em contato. Sabe, eu lembro que teve casos de amigos meus terem comprado com a editora e comprado porque eu indiquei, sabe? Falaram, tá, o jogo também tá 20 e tal. E a pessoa me recabar pra mim, cara, não entregaram meu livro. Falei, você já mandou mensagem pra eles? Não. Manda mensagem pra eles. Fica no ouvido deles lá, manda e-mail 2 vezes por semana, sei lá. Porque, cara, infelizmente... Se a gente não... E a Jambô é uma editora que tem transparência, assim. Quando eu mando mensagem, eles respondem. E assim, eu não falo isso como sou criador de conteúdo, eu sou um criador de conteúdo pequenininho. Mas como cliente mesmo, sabe? Quando eu mando mensagem, eles respondem. E eles avisam, estamos com um grupo de e-mail muito grande, então, por favor, não mande várias mensagens seguidas, porque isso manda a tua mensagem pro final da fila. Mas assim que a gente tiver acesso a ela, a gente vai responder. Eles respondem. Então, assim, o que a gente queria da Indivisible Press, de tantas outras editoras por aí, era transparência, era uma comunicação, era uma coisa assim, eu não digo nem seriedade, cara, eu acho que é um foco de entregar os materiais que foram financiados com sucesso, para tirar essa carga das costas dos autores e dos apoiadores. Eu vou acrescentar uma palavra aqui, a gente cobra profissionalismo, né? Que acho que é o que uma empresa, o trabalho é o mínimo, é a base. Se você está cobrando um trabalho, ele tem que ser profissional, ponto. Exato. E eu falo pra vocês, gente, ó, é triste, cara, porque assim, eu falei por muito tempo, por exemplo, da Craftando. E a Craftando fez algo muito parecido ano passado. Agora, os autores se uniram e eles, através do selo da Ginga Editora, conseguiram lançar o Kalimba RPG. Cara, o Kalimba, a gente fez um episódio lá em 2020 falando desse projeto, ele foi um enorme sucesso, até hoje o episódio de Kalimba é o mais famoso do DMCast, eu falo isso com muito carinho, mas foi um caos, porque a editora abandonou, a editora tem nome CPF, sabe? Mas a editora abandonou ali o projeto e enquanto isso estava fazendo outros projetos e financiando outros projetos. E aí, tipo, esses outros projetos também tiveram problema. Só que como era uma coisa que estava assim, o autor confiando que a editora estava fazendo, apesar dos atrasos, então assim, quando isso aconteceu foi um baque. E muitos autores ali perderam crédito.
eles perderam crédito com o público. O público, se por exemplo, nesse âmbito, né? Se eu fosse um artista e viesse agora pedir para apoiarem meu projeto como quadrinista, seria muito mais difícil. Então, assim, se você tiver como apoiar, por exemplo, um projeto que está sendo feito diretamente pelo artista, e que é o inferno, Matheus, fazer um financiamento coletivo por conta própria é o inferno. Mas se você puder apoiar o artista em loco, né, diretamente nos eventos, ou então diretamente em campanhas que o artista está fazendo de forma independente, faça isso ainda. Confie nos artistas que você conhece. Por quê? Porque esses apoios seriam muito mais bem aproveitados do que uma editora que vai dar um calote de milhares e milhares de dezenas de milhares de reais. Cara, é revoltante isso, velho. É revoltante. Eu não consigo, como criador de conteúdo, eu fico indignado, como amante de quadrinhos, eu fico bravo pra caramba com as editoras, e como conhecendo alguns desses artistas pessoalmente, eu fico triste, porque eu não queria que esses meus amigos passassem por esse tipo de estresse, eu queria que eles estivessem falando, não, vou lançar aqui os Sétimos Filhos 2, Rosa de Ouro Preto, Piratas, cara, são quadrinhos maravilhosos. E se você quiser conhecer esses artistas, conhecer essas obras, eles têm várias dessas obras disponíveis de grátis, de graça, através do aplicativo e do site do Tapas. Pesquisa aí o Tapas, que é uma excelente plataforma de quadrinhos, tem muitos artistas nacionais que postam lá, e pelo Tapas, isso é um jabá que nem é patrocinado aqui, o Tapas você pode fazer uma doação diretamente para o artista. Eles ficam com uma porcentagem, infelizmente, mas você pode apoiar o artista lá em alguns centavos e tudo mais, e isso ajuda o artista a manter a obra, né? Então, assim, é uma plataforma que você pode ler de graça muita coisa, e você pode conhecer esses artistas e dar esse apoio, gente. E como o link até comenta, né? Se for compra diretamente de livrarias ou dos artistas, mas é complicado, cara, é complicado. Qual o último recado, Matheus, para quem está ouvindo até aqui e quer conhecer a Lenin Dragons, quer se revoltar organizadamente contra essa porra? Com certeza. O recado eu acho que é esse mesmo, assim, sabe? Você tá com raiva, você tá com ódio de classe, você tá odiando empresas que... Então, se organiza, cara. Conheça aí sua organização social, de esquerda, de preferência marxista-leninista. Aí tem vários... sua associação de bairro ou partido ali, né? Pode ser o PCB, que é o que eu faço parte. Se você prefere a UP, vá para a UP e assim por diante. Mas o importante é que você se organize, porque essa raiva, essa chateação dessas coisas que acontecem, elas precisam de um direcionamento, e esse direcionamento é a organização, né? Porque essa organização ela consegue alinhar esse ódio e colocar ele numa direção na qual você pode, de fato, fazer a diferença, sabe? E isso é muito importante. A gente precisa de vocês, venham pro lado vermelho da força. E estamos também no nosso @LeninDragonsRPG, que a gente curte jogar um RPGzinho com consciência de classe, obviamente. E você também vai conhecer o nosso próprio podcast, se você não já está ouvindo nele, conheça o da Dice Masters, conheça nossa página @LeninDragonsRPG. Se vocês quiserem também entrar no nosso grupão, bater papo, marcar RPG com a gente, etc., vocês podem acessar lá pelo Linktree que tá na Lenin Dragons, ou então você manda um DM pra gente, um direct pra gente, e a gente bota o link lá pra vocês. Por favor, você que está escutando agora também, dá umas 5 estrelinhas pra gente, bota pra seguir ali no nosso Spotify. E valeu, camaradas. Um abraço. Tchau, tchau. Maravilha, maravilha. Galera, muito obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de comentar aqui embaixo se você está passando por essa situação com essa e outras editoras. Queremos fofoca. Estamos muito bem servidos. Minha barriguinha tá cheia de fofoca. Tá cheia a tua barriguinha também, Matheus? Fui aqui impregnado pelos ouvidos. E é isso, galera. Se você gosta desse tipo de conteúdo sobre RPG, cultura nerd e também muita consciência de classe, siga a Lenin Dragons, siga a Dice Masters, se inscreva aqui no canal, deixe seu like. E é isso, galera. Muito obrigado e até a próxima.